Olá, então agora nós vamos dar continuidade, né? À aula anterior eu falei sobre as práticas integrativas baseadas em evidências científicas, como fazer um protocolo de pesquisa passo a passo. Nesse protocolo, você já pode preparar o seu TCC, a sua tese de mestrado e a sua tese de doutorado. Agora, então, eu vou apresentar para vocês a minha tese de doutoramento na Unicamp. Vou apresentar para vocês visualizarem que tudo que nós fizemos dentro do nosso protocolo, na aula anterior, vocês vão verificar que eles estão aqui na apresentação da tese. Por isso que eu disse e afirmo novamente, é muito importante fazer um protocolo minuciosamente, porque ele prepara praticamente 70% do seu mestrado, do seu doutorado. Depois é só você pegar os resultados, análise estatística, apresentar os resultados, apresentar a sua discussão, apresentar a conclusão e refinar, né, a sua introdução. Mas toda a parte do corpo da pesquisa já está detalhadamente descrito. Vamos lá, então. Eu estudei, então, as algias posturais na gestação. Então, eu queria saber especificamente de dois tipos de dores, né, na coluna vertebral, na região lombar. Também, então, estudei não só as algias posturais, mas fiz um estudo de prevalência, fatores de risco, a identificação das algias posturais e o tratamento dessas algias posturais e pélvicas pelo método do Hatha Yoga. Essa tese, então, foi de doutoramento na FCM, na Faculdade de Ciências Médicas na Unicamp, e o meu orientador foi o professor doutor João Luiz Pinto e Silva. Antes, é claro, como eu disse para vocês, de elaborar essa tese, eu fiz um amplo e vasto mergulho dentro da revisão da literatura, e eu encontrei que a prevalência, né, de algias posturais, principalmente na região lombar e pélvica, era entre 20% a 80%, dependendo do continente e do país estudado. Aqui na América, ela varia entre 56% a 80%, na Ásia, entre 55% a 77%, na África, entre 52% a 72%, no Oriente Médio, entre 54% a 60%, na Europa, entre 21% a 76% e Oceania, 35%. Por que essa variação tão grande? Porque cada estudo avaliou de uma maneira, de uma forma, então você encontra essa variação, né? Mas geralmente gira em torno de 50% a 60%. Nas regiões da coluna vertebral, então, na região lombar é a mais acometida, 80%, sacroiliaca entre 20% a 50%, a região torácica 40% e a região cervical 6%. Os custos, né, dessa incapacidade temporária na gestação dão por volta de 7 dias mês. Então, mais ou menos, um quarto, né, do seu mês trabalhado resulta em repouso, indisposição, uso de medicação. E isso, somando, né, um estudo que fizeram nos Estados Unidos, no Serviço Público dos Estados Unidos, isso dá um gasto de mais ou menos 2,5 bilhões anualmente, somando os dias não trabalhados, o custo de atendimento médico, o custo de medicação. Então, realmente, é necessário, né? Foi necessário que se fizesse esse estudo. Então, as algias posturais, as algias pélvicas, começaram a ser descritas por Hipócrates no século IV antes de Cristo. E ele tinha uma teoria que era a teoria da disjunção pélvica. É como se tivesse uma desconjunção da pelve, por isso a gestante sentia dor. Essa era a teoria de Hipócrates. Depois, em 1932, começaram a realizar, né,
uma relação entre a frouxidão, né, ligamentar, que é uma questão inerente à gravidez, a frouxidão ligamentar na pelve, né, com a dor lombar na gravidez. Em 1962, já descrita então como algias posturais na gestação, e eles já elencaram então vários sintomas clínicos. A nomenclatura desde então vem modificando, e em 2004 houve uma sistematização, mas entre 1934 e 2002 nós temos 24 termos para nomear as algias posturais na gestação, ou algias pélvicas, né? Ou low back pain. Então, os termos mais utilizados hoje, então, Pregnancy-related low back pain, que é a dor baixa, né, na região das costas relacionada à gravidez. Pregnancy-related pelvic girdle pain, que é a dor pélvica, né, das articulações pélvicas relacionadas à gravidez. E a lumbopelvic pain, que é a associação, né, a dor lombopélvica, a associação dessas duas acima. Bom, a dor lombar relacionada à gravidez, ela tem os sintomas principais, que é a dor, né, referida acima da região sacral, diminuição de amplitude de movimento da região lombar, tanto nos movimentos de flexão, extensão e circundução, dor à palpação na musculatura eretora espinhal na região lombar, e o teste de verificação, que é o teste de provocação de dor lombar, positivo. Já a dor na cintura pélvica relacionada à gravidez, ela é referida entre a crista ilíaca posterior e a prega glútea. Há uma sensação de peso na região glútea, dor referida ao virar na cama durante a noite, e o teste de verificação, que é o teste de provocação de dor pélvica posterior, positivo. Os fatores de risco, então, a gente tem os fatores de risco físicos, né, da própria postura da mulher, né, anterior à gravidez, os gestacionais relacionados aos hormônios, né, principalmente progesterona, que provoca uma frouxidão ligamentar, a biomecânica, né, a posição, né, estrutural do corpo da gestante, os fatores ergonômicos, que seriam a posição de trabalho, o tipo da cama, o tipo de calçado que a gestante usa, o tipo de roupa que a gestante usa, né, roupa muito apertada, que diminui a amplitude de movimento, e outros como fatores emocionais, por exemplo. A dor pélvica, a dor lombar, né, relacionada à gravidez, ela tem alguns sintomas, né, e ela pode ser induzida, né, pelo número de gestações, pelas intervenções cirúrgicas realizadas na região abdominal e posterior, e também por sintomas psicoafetivos, como eu falei, emocionais, da situação da família, da situação da gravidez ser desejada ou não, do medo da gravidez. Já a dor pélvica, a gestante já tinha uma história pregressa de dor, pode ter havido trauma nessa região, quedas, né? Algum tipo de distensão muscular. Tem o fator de risco também da idade gestacional da gestante e também sintomas psicoafetivos. Quando a gente fala da dor lombopélvica, a gente considera a história pregressa de dor e a gestante realizar atividades extenuantes. Pode ser atividades domésticas também extenuantes, subir escadas, carregar cesto de roupa, ficar numa posição ruim para, por exemplo, lavar louça, posição ruim para executar a limpeza da casa ou no próprio trabalho também, né? Manter a gestante realizando um trabalho sem considerar a sua gestação. A fisiopatologia, então, dessa dor, a gente considera, como eu disse, os fatores hormonais nos hormônios
principalmente estrógeno, né, e outros da cascata hormonal, o aumento de fluido corporal, um edema biológico, né, a distensão, o relaxamento vascular também, as alterações biomecânicas inerentes à gestação e os traumatismos prévios ou os traumatismos que ocorreram durante a gestação. Hoje, então, nós temos uma gama de tratamentos não farmacológicos, porque também nós já sabemos que durante a gestação a gente evita qualquer uso de medicação, né, que não seja estritamente necessário. Então, por exemplo, uma medicação analgésica, uma medicação anti-inflamatória, né, a gente evita utilizar. Então, na literatura, nós encontramos, então, como tratamento não farmacológico no alívio da dor, a acupuntura, a fisioterapia, intervenções aquáticas e a educação postural, como tendo uma efetividade, né? Como tendo resultados significativos. Aqui a gente sugere, então, dentro desse estudo, sugerimos a medicina alternativa e complementar, que são as Complementary Alternative Medicine, que são conhecidas mundialmente como CAM. É um conjunto de práticas de saúde que não fazem parte da nossa tradição e não estão integradas ao sistema dominante de saúde, né? Na verdade, são práticas vindas de outros países, de outros continentes, de outros saberes. Então, elas vêm para complementar. E aqui no Brasil, desde 2006, nós temos a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que hoje nós somamos mais de 29 práticas. Assistam a minha aula sobre as práticas complementares e o SUS, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, para vocês. Bom, nas práticas, né, complementares, nas CAM, nós temos acupuntura, yoga, meditação e relaxamento, massagem, hipnose, o tratamento com vitaminas, quiropraxia, aromaterapia, homeopatia, fitoterapia e a medicina natural. Na gestação, tivemos um estudo que observou que o método de tratamento, né, entre acupuntura, massagem e quiropraxia, o yoga foi o que teve mais aceitação pela gestante. Foi por 70% das gestantes acham, né, que o método é seguro para o tratamento e 60% aceitariam o método como tratamento para as algias lombopélvicas. Bom, o yoga que a gente propõe aqui, ele tem a origem histórica na Índia, há 3.000 anos antes de Cristo. Seria o proto-yoga. E no século II antes de Cristo, ele foi decodificado, foi escrito, né, pelo Patanjali, né, que é o decodificador do yoga, e ele descreveu o yoga clássico em 84 posturas clássicas, pranayamas, mantras, mudras, e para a gestação a gente tem somente 35 posturas indicadas para a gravidez. Então, o Hatha Yoga é a união do corpo e da mente. O yoga tem o princípio, né, que todas as doenças ou disfunções têm origem em relação psicossomática, que causam um desequilíbrio psico-neuro-imuno-endócrino. Então, quando nós começamos a praticar, né, as posturas, que são os asanas, os pranayamas, que são os exercícios respiratórios, começamos a regular essas estruturas psico-neuro-imuno-endócrinas. Ativamos, então, o eixo hipotálamo, pituitário, adrenal. A partir dessa cascata hormonal, ele vai atuar na regulação do sistema endócrino, regulação do sistema nervoso autônomo, regulação do sistema imunológico e, claro, a regulação do sistema nervoso no sentido da nossa capacidade de relaxamento, de diminuição da ansiedade, de trabalhar mesmo os aspectos
psicoafetivos, emocionais. Então, o sistema endócrino, né, através desse eixo hipotálamo, pituitário, adrenal, a gente trabalha, então, todas as glândulas, as paratireoides, a tireoide, o timo, as suprarrenais, que ficam na região lombar, o pâncreas, ovários e testículos, os órgãos reprodutores. Já no sistema nervoso autônomo, as posturas e os pranayamas, além de mantras, atuam, né, no equilíbrio, na regulação do sistema parasimpático e simpático. Nós sabemos que o sistema parasimpático, ele se origina tanto dos nervos cranianos e nervo vagal, também está na região sacral. E o nervo simpático em toda a região da nossa coluna, região torácica, os gânglios simpáticos. Então, através dos vários asanas e dos movimentos de respiração, nós reequilibramos esse sistema, dando especial atenção para os exercícios respiratórios, os pranayamas, que estimulam o nervo vagal, e também os exercícios oculomotores, que estimulam, né, os nervos cranianos e fazem um reequilíbrio, né, uma ativação do sistema parasimpático. Então, quando você ativa o parasimpático, você relaxa o seu corpo. Os princípios, então, é de um equilíbrio sistêmico, vendo o corpo como um conjunto, né, de emoção, espírito, emoção, corpo, mente. Especificamente durante uma aula de yoga, nós trabalhamos, primeiramente, os movimentos respiratórios, que são os pranayamas, depois os movimentos de contração e alongamento muscular, os movimentos articulares, nos eixos variados biomecânicos e depois o relaxamento e meditação. Isso seria a descrição do que um asana trabalha geral, né? De uma forma geral. Então, os resultados na literatura nós temos, em outras populações estudadas, diminuição da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, diminuição do IMC, diminui a ansiedade, diminui a fome, diminuição do consumo de O2, diminuição do hormônio do estresse cortisol salivar e diminuição da taxa metabólica basal. Dentro da população com algias posturais, com low back pain, com dor lombar, nós temos os resultados do yoga na literatura: diminuição da tensão muscular, diminuição da dor, diminuição da fadiga, aumento da flexibilidade, aumento do equilíbrio, aumento das habilidades funcionais, relaxamento físico e mental, redução do uso de analgésico, além do reequilíbrio do seu sistema psico-neuro-imuno-endócrino. Nas gestantes, alguns estudos com yoga, no geral, observaram, né, diminuição da percepção do limiar da dor, diminuição da ansiedade, do estresse, diminuição dos desconfortos gerais da gravidez e diminuição dos distúrbios do sono. Já para o feto, nós observamos uma diminuição da restrição do crescimento fetal, então o feto tem um crescimento mais saudável, diminuição dos partos pré-termo, dos partos prematuros, e também a diminuição do baixo peso ao nascer. Qual seria, então, a nossa justificativa diante de tudo isso que eu mostrei? O método Hatha Yoga, então, é um método que pode ser feito em grupo, traz uma aproximação mãe e bebê, promovendo um vínculo entre mãe e bebê, traz qualidade de vida na gestação, reduz, né, o consumo de analgésicos e principalmente é de baixo custo, não necessitando de um local especificamente preparado, não necessitando de aparelhos, né, que aumentam o custo do tratamento, a capacitação do profissional também é de um custo médio. Então, é um método que realmente pode ter e teve, né, uma efetividade e uma eficácia, principalmente tanto no setor público, né, onde ele pôde ser feito, realizado
em lugares da comunidade, próximos às UBS, as Unidades Básicas de Saúde. Realizamos, então, essa pesquisa em salões comunitários, em salões de igreja, dentro da própria UBS, uma sala de aula, né? E o que nós necessitamos de material foi os colchonetes para as gestantes, um aparelho, né, para tocar a música, o profissional, vestimentas adequadas, o lanche e o transporte da gestante. Objetivos geral, então, desse estudo foi estudar a prevalência de gestantes com algias posturais nos serviços pré-natais dentro das UBSs de Paulínia e avaliar a efetividade dos exercícios do Hatha Yoga nas dores lombares, né, relacionadas à gravidez, nas dores pélvicas relacionadas à gravidez, comparando, então, as gestantes que não fizeram os exercícios e receberam uma orientação postural. Os objetivos específicos foi, então, identificar as gestantes com algias na coluna vertebral ou na pelve, através de uma entrevista inicial, determinar a intensidade e descrever sua localização. Identificar também os fatores de risco para as algias lombopélvicas através de um formulário especialmente desenhado para as gestantes. Medir a intensidade da dor no início e no final da intervenção geral do grupo com o exercício Hatha Yoga e do grupo sem, que seria o da orientação postural, e entre cada sessão de exercício de yoga. Comparar a evolução da dor, dessas duas dores, lombar e pélvica, no grupo com e sem exercícios, e no grupo especificamente que fez, né, o método do Hatha Yoga. Então, para isso, nós tivemos que desenvolver 2 tamanhos amostrais. Um para o artigo 1, que é o estudo de prevalência, e 2 para o artigo 2, que é o ensaio clínico randomizado. Então, dentro do tamanho amostral, foi estimado 80% para a prevalência de dor na região lombar e pélvica posterior em mulheres gestantes. Como foi estimado esse número? Porque eu fiz um estudo anterior do meu mestrado e eu, então, encontrei que na cidade de Paulínia, 8 de cada 10 gestantes, 8 tinham dores nas costas, 80% tinham dores na coluna vertebral, na região lombar, aqui no município de Paulínia. Para o cálculo, então, nós adotamos esse estudo anterior e um nível de significância de 5%, diferentes erros amostrais, então deu um número de 245 gestantes que deveriam ser entrevistadas para avaliar a prevalência. Além disso, nessa entrevista, eu também já fiz algumas perguntas sobre fatores de risco. Para o ensaio clínico, segundo o tamanho amostral, eu calculei pela evolução média da intensidade de dor referida das gestantes na minha tese de mestrado, que era um grupo de alongamento global ativo. Aí eu comparei, né, entre a primeira e a 8ª semana de tratamento, achei a evolução média da intensidade da dor. Considerando essa evolução média e um nível de significância de 5%, um poder do teste de 80%, eu adotei o teste T pareado. Então, o que aconteceu? O N deu 7, como eu já disse para vocês na aula anterior, 7 é um N muito pequeno, que tira toda a minha pesquisa do padrão ouro. Então, o que eu fiz? Eu voltei para a literatura e observei qual foi a média, né, dos trabalhos, e nós chegamos, então, eu e o meu orientador, a um N de 30 gestantes para cada grupo. Então, dentro do ensaio clínico, eu ia trabalhar com 60 gestantes. Seleção dos sujeitos. Então, eu considerei as gestantes que faziam um acompanhamento pré-natal nas unidades de saúde de Paulínia, com a idade gestacional entre 4 e 40 semanas. Então, dentro da UBS, toda a gestante que
fazia a consulta pré-natal, respondia a esse meu questionário inicial e eu já ia observando. Você mora em Paulínia? Qual que é a sua idade gestacional? Data de nascimento, escolaridade, peso, altura, né? E eu separei os dados, né? Os dados pessoais das gestantes, né? Para poder fazer esse estudo. A partir desse estudo aqui, eu já selecionava as gestantes para participarem do ensaio clínico, certo? Então, vamos ver aqui, ó. No ensaio clínico, né? A partir daquelas gestantes do questionário inicial, que seriam 245, que eu fazia o questionário inicial, houve a exclusão de 185, porque essas 185 ou não tinham dor na região lombar, ou a referiam dor, mas no teste de verificação não era confirmado, então elas foram excluídas. Para a randomização, ensaio clínico, então, nós tivemos um N de 60, que foram randomizadas, que foram escolhidas aleatoriamente, quer dizer, sem a minha intervenção, foi através de um software, para o grupo do yoga e para o grupo da orientação postural. Dentro da continuação do estudo, então, nós perdemos no grupo do yoga 9 gestantes que descontinuaram o estudo e no grupo de orientação postural 6 gestantes. Então, foram analisadas no grupo do yoga 21 gestantes e no grupo da orientação postural, 24 gestantes. Quais foram os critérios para o estudo 1 de prevalência? De inclusão, gestantes entre 14 e 40 anos e a idade gestacional entre 4 a 40 semanas. De exclusão, não ser atendida pelo Serviço Público de Saúde na cidade de Paulínia. Então, ela tinha que ter um cadastro dentro da unidade básica de saúde. Para o artigo 2, que é do ensaio clínico, que seria avaliar, né, o método do yoga nas dores lombar e pélvica posterior. Os critérios de inclusão: idade entre 14 e 40 anos, idade gestacional igual ou maior a 12 semanas, a dor, o teste de verificação ter dado positivo da dor lombar e dor pélvica no momento do preenchimento da entrevista. De exclusão: gestação gemelar, restrição médica ao exercício, tratamento fisioterápico para o sintoma da dor lombar e pélvica posterior. Procedimentos, então, a fase 1 foi um convite, né, feito na própria UBS, a gestante fazia um consentimento verbal e respondia o questionário inicial. Após esse questionário inicial, fazíamos então o teste de verificação da dor lombar, pélvica posterior, a confirmação da imagem no local da dor. Aí eu faria fiz um contato com elas, convidando elas para participar do estudo. Elas leram o termo de consentimento livre e esclarecido, que explicava tudo sobre a pesquisa, seus benefícios, explicava também que ela poderia sair a hora que quisesse, que os dados pessoais dela estariam em sigilo, que oferecemos também alguns telefones de contato para ela. Então, resumidamente, nós explicamos o estudo para ela, ver se ela concordava ou não. Concordando, assinando o termo de consentimento, nós fizemos, então, a randomização, que é a divisão aleatória dos 2 grupos, né? E ela, então, começava com a entrevista inicial, confirmava o teste, né, de verificação de dor lombar e de dor pélvica posterior. E aí iniciou a intervenção, que é o grupo do yoga e o grupo do orientação postural. Após 10 semanas de acompanhamento, elas fizeram, então, a entrevista final, com um depoimento, além de algumas ferramentas, né, que eu estava utilizando para avaliar a efetividade desse método, ainda elas fizeram um depoimento livre.
As técnicas, então, como ferramenta de avaliação, eu utilizei a escala analógica visual, um número de 0 a 10, sendo que 0 a gestante sem dor, entre 4 e 5 dor média e 10 seria referido a muita dor. Utilizei também o teste como ferramenta de avaliação, o teste de provocação de dor lombar. É um teste composto de 5 partes. A primeira parte, eu vou observar a gestante fazendo a flexão do corpo, se ela refere dor ou não. Depois, a palpação na musculatura paravertebral da região, observando se ela sente dor ou não. A movimentação do tronco em círculo, em rotação. A dor, a movimentação em círculo e a confirmação da dor nessa região do desenho da figura humana. Então, se a gestante apresentava 4 entre 5 desses tipos de teste para a provocação da região lombar, de dor lombar, ela então era incluída no estudo. E também o teste de provocação de dor pélvica posterior, né? A gestante, então, deitada numa maca, ela vai flexionar uma das pernas, o observador, o pesquisador vai fazer como se estivesse fazendo uma pressão na região sacroiliaca da gestante e ela confirma, então, a presença de dor nessa região pressionada. Ela também vai referir dor na região glútea profunda, dor ao virar na cama à noite e confirmação da dor nessa região da figura humana. A técnica, então, do método Hatha Yoga, do yoga clássico, o yoga clássico tem 84 posturas, mas para o yoga são 34 posturas psicofísicas, são os asanas. E nós escolhemos também 3 tipos de exercícios respiratórios pranayamas. O objetivo, então, dentro de cada encontro era o equilíbrio do sistema psico-neuro-imuno-endócrino, ganho de amplitude de movimento, força, alongamento muscular e relaxamento. Então, nós temos aqui a foto das gestantes fazendo, aqui é um salão paroquial de uma igreja, fazendo, então, as posturas meditativas, né? O Sukhasana, o Vajrasana, o Siddhasana, o Virasana, o Bhadrasana, o Swastikasana. Aqui as posturas de extensão do tronco, Matsyasana, Ardha Viparita Dhanurasana, Ustrasana, Ardha Chakrasana. Eu fiz questão de fazer com que mantivesse os nomes originais das posturas dos asanas, né? As posturas de flexão do tronco e alongamento dos membros inferiores é o Stambhasana, Konasana, Dandasana. Postura de inclinação lateral e posturas para aumento da amplitude de movimento dos membros superiores, Janu Shirsasana, Chandrasana, Gomukhasana, Virsasana, né, que é a postura que você também aumenta, né, a amplitude de movimento dos membros superiores. Só a postura do Virsasana que a gestante está sentada, né, em cima dos glúteos, com os calcanhares nos glúteos. Posturas para amplitude de movimento da cintura pélvica e membros inferiores, Pavana Muktasana, Uttanasana, Supta Ardha Gorakasana. Postura para amplitude de movimento da coluna vertebral, que é o Katuspadasana, ela é uma postura em movimento, então a gestante faz uma movimentação da coluna, né, em arcos, né, um arco para cima, passa pela fase neutra e uma hiperextensão da coluna, né? Como se fosse um arredondamento da coluna. Postura com movimentos é o Simhasana, que é a postura do leão, Talasana e Durakashanasana, que é uma postura em movimento também. Posturas de equilíbrio, Tadasana, Garudasana, Uttana Mandukasana e Talasana.
Posturas de equilíbrio, continuando, Utkatasana, Vrikasana, Samkatasana, Natarajasana e Vatayanasana. Posturas de relaxamento e meditação, ao final de todas as aulas, elas ficavam em decúbito lateral esquerdo, utilizavam um CD, né, de relaxamento, de meditação, de contato, com aumento com o vínculo do bebê, né, vínculo com o bebê, sempre com a mão na barriga, fazendo a respiração, entrando em contato, né, com o seu relaxamento. Os pranayamas, então, foi a respiração completa, né, que é a respiração que a gente expande todo o tórax, iniciando da parte diafragmática, depois entre as costelas e na parte superior do tronco, a respiração quadrada, que é a respiração em 4 tempos e 4 partes. Então, eu inspiro em 4 tempos, retenho o ar com o pulmão cheio em 4 tempos, expiro em 4 tempos e retenho o ar com o pulmão vazio em 4 tempos. A respiração polarizada, que eu utilizo, então, a vedação, né, de cada narina para fazer essa respiração. Isso a gente fazia no início da aula. Então, a aula era dividida, as 10 aulas no acompanhamento de 10 semanas, era uma aula por semana. Então, elas faziam os primeiros 10 minutos, aquietamento mental e os movimentos de aquecimento. Durante 40 minutos, elas faziam os asanas e os pranayamas, exercícios respiratórios e as posturas psicofísicas, e mais 10 minutos de relaxamento e meditação. Para o grupo controle, eu utilizei, então, um folder de orientação postural, em que eu dava algumas orientações básicas, né, sobre a formação da coluna vertebral, sobre os ajustes biomecânicos naturais da gravidez, orientações, então, para a postura em pé, nas atividades básicas do dia a dia, para a postura deitada, a posição de dormir, posição de se levantar da cama, e na postura sentada, quais os ajustes que ela deveria fazer durante o seu trabalho, o apoio para a região lombar, e também aqui tem todo o contato, né, se necessário para elas entrarem em contato com a gente durante a pesquisa. Critérios para descontinuação das gestantes, principalmente as complicações clínicas ou gestacionais após o início das sessões, sempre a critério do obstetra, e se ela iniciasse com algum tipo de medicação para o tratamento da dor lombar ou pélvica posterior, porque isso poderia promover um viés dentro do meu estudo, né? A medicação analgésica. Então, em todos os encontros, em cada encontro, eu tinha a folha inicial e a folha final do encontro. E na folha inicial sempre tinha: faz uso de medicação analgésica, fez uso de medicação analgésica durante essa semana. Então, a gente sempre estava acompanhando essa gestante. Coleta de dados, então, foi de junho de 2009 a junho de 2011, durante 2 anos. As gestantes na UBS, na Unidade Básica de Saúde, no pré-natal, né? Primeiramente foram convidadas a preencher o questionário inicial, presença de dor lombar ou pélvica posterior, diante do teste de verificação, elas foram convidadas a participar do ensaio clínico randomizado. Processamento e análise dos dados. Depois dos dados coletados, né, nós, então, tabulamos todas as fichas e questionários numa planilha, eles foram revisados e arquivados, e também foram enviados para o estatístico para um processo e análise estatística no software SAS 9.1. E aí nós utilizamos para análise dos dados do artigo de prevalência, que são dados descritivos, né? Nós temos as variáveis contínuas e as variáveis categóricas. As variáveis contínuas, né, para a comparação da presença ou não de dor pélvica, nós usamos medidas de posição e tendência central e medidas de frequência absoluta e relativa. O teste de Mann-Whitney e o teste de Chi quadrado de Pearson também foi utilizado, sempre
lembrando de 5% de significância estatística para todos os testes. A análise dos dados da prevalência, então nós pesquisamos os fatores associados à dor lombopélvica, nós utilizamos o modelo de regressão logística binária múltipla. Para a seleção das variáveis no modelo final, o método Stepwise. Estimativas de odds ratio foram consideradas significativas quando o respectivo intervalo de 95% de confiança não compreendiam o valor 1, que seria a análise do fator de risco. A análise de dados do ensaio clínico. Então, os dados descritivos, né, descritos através de médias, desvio padrão e frequências, para a comparação da homogeneidade, usamos o teste de Mann-Whitney. Para a comparação da escala de dor, que foi classificada em níveis, né, de 0 a 10, e da diminuição da dor, nós usamos o teste exato de Fisher. Comparação da presença, da confirmação da dor nos dois grupos de classificação, né, que foi avaliado antes e depois das sessões do yoga, o teste Q quadrado de McNamara. Comparação das médias da escala análogo visual antes e depois de cada sessão do yoga, o teste paramétrico, não paramétrico de Wilson pareado. Os aspectos éticos, então, nós respeitamos os princípios enunciados na Declaração de Helsinki, o Código de Ética Médica, o Código de Ética Profissional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, a aprovação deste protocolo de pesquisa na CEP Unicamp e também a aprovação pelo Comitê de Ética de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia. O termo livre de consentimento livre esclarecido, nós, então, fizemos um texto explicando para gestantes sobre o estudo, com o método do Hatha Yoga, para quem verificasse dor pélvica ou lombar, divisão dos grupos, os riscos e benefícios de participar desse estudo, as vantagens e desvantagens, a confidencialidade dos dados das gestantes, que seriam mantidos em sigilo, e a liberdade de participação sem prejuízo no atendimento dentro do sistema de saúde de Paulínia. Então, nós temos duas publicações. A primeira é a dor lombopélvica relacionada à gravidez em mulheres do Brasil, prevalência e fatores de risco. Então, aqui nós temos uma descrição, né, das 245 gestantes selecionadas, né, a idade média, 24,3 anos, o peso, 25,2, a intensidade da dor, né, média, escolaridade, a maioria estava no ensino secundário, número de crianças, né, a maioria não tinha criança, né, e das que tinham, a maioria tinha uma criança somente. As características da dor, né, de acordo com a mulher grávida. Então, a dor era sim, elas tinham dor na região lombopélvica, né, 69%, região de dor sentada, elas referiam mais, período do dia à noite, né, número de posição com a dor, uma posição de dor, né, e a intensidade era entre 4 e 9 dentro da escala análogo visual. Comparação das variáveis selecionadas, né, de acordo com a presença ou ausência de dor lombar. Então, na dor lombopélvica, deu significativo a posição em pé, sentada ou deitada, né? E o período de dor à tarde e à noite. Comparação das variáveis selecionadas de acordo com a presença ou não da dor lombopélvica, né? Então, aqui a gente não teve nenhuma significância, né, dentro dessa tabela. Os resultados, né, da regressão logística, né, com os fatores preditivos para a dor lombar, aqui nós temos o período da noite, né, que um fator de 11,16, tá? Para que a gestante tivesse uma intensidade maior de dor. Então, as conclusões, né? A prevalência de 78,8% em algias posturais durante a gravidez nas gestantes de Paulínia,
A região lombopélvica foi referida por 69% das gestantes. A intensidade da dor relatada foi de moderada a severa e o período da noite, tarde e a posição em pé podem ser considerados como fatores de risco para a dor lombopélvica durante a gestação. Já a nossa segunda publicação, o nosso segundo artigo, foi o tratamento de dor lombar e da cintura pélvica relacionada à gravidez pelo método do yoga. Estudo controlado e aleatorizado com registro, né, na seção, né, internacional de controle de ensaios clínicos, né, a gente tem esse registro aqui. Isso é importante quando vai fazer um ensaio clínico, fazer esse registro. Então, as características das mulheres, né? Então, elas tinham a idade mediana do grupo do yoga, 26 anos, e do grupo de orientação postural, 23 anos. Então, vocês percebem que é uma população homogênea, né? A idade é uma população que tem uma idade semelhante, é homogênea. Também, a respeito do IMC, a mediana foi 24 e a mediana do grupo de orientação postural 25. Então, a gente sabe que é uma população homogênea. A comparação, né, entre os testes iniciais e finais da intensidade de dor lombar e pélvica posterior nos testes de provocação, de acordo com o grupo, né? Então, no grupo do yoga, a gente observa que teste de flexão do tronco, né, ele foi significativo no grupo de orientação postural também. A palpação nos dois grupos, tá? A movimento circular, né, do tronco também nos dois grupos e a confirmação do local da dor. Já os testes de provocação não tiveram nenhum resultado significativo. A comparação da escala da dor entre os dois grupos no início e no fim do tratamento. Então, no começo, o grupo do yoga tinha média de dor 6, ao final, 0. No começo, o grupo de orientação postural, a média de dor 7, no final, 4,5, tá certo? Então, a gente pode observar que houve uma diminuição, né, da dor aqui, na região, e significativa, né, para o grupo que fez o yoga. A evolução, né, da dor média nessas 10 sessões. Então, a média de dor antes da intervenção, a cada dia de aula, né, dá para a gente observar aqui no grupo do yoga, olha, a intervenção, né, era mais ou menos entre 4,5 e 5, depois já caía para 3, a média de dor 3, caía para 1. Então, todo o início e final da aula, você observava, olha, exceto essa aula, você observava que dentro da própria sessão já tinha uma diminuição, né, ó, da dor, tá certo? Da média da dor. Então, aquela pergunta aberta que nós fizemos sobre a aceitabilidade, né, no grupo yoga. Elas acharam o método ótimo, 90% recomendaria a utilização desse método para alívio dos sintomas. Em 100% das gestantes entrevistadas, a dor diminuiu ou cessou, das gestantes que responderam esse depoimento, tá? Exercícios foram relaxantes, houve a diminuição do desconforto físico, alívio do cansaço, melhora da postura corporal, segurança para realizar as atividades diárias e controle da medicação, controle da dor sem a medicação analgésica. Para o grupo de orientação postural, 50% acharam as orientações boas, 46% recomendariam essas orientações, a dor diminuiu parcialmente, algumas orientações foram difíceis de realizar devido à dor, e a postura mais modificada que elas alteraram para que seja uma postura correta foi a postura deitada, a posição de dormir. Então, as conclusões do ensaio clínico. Os exercícios baseados no método do yoga, do Hatha Yoga,
contribuíram para a diminuição da intensidade da dor lombar e pélvica posterior, quando comparados ao grupo controle, que é o grupo de orientação postural. Houve diminuição gradativa da intensidade da dor lombar e da dor pélvica posterior durante as 10 sessões de yoga, como vocês puderam ver naquele gráfico. Os testes clínicos de provocação para a dor lombar foram negativos ao final da intervenção nos 2 grupos. Então, foi bem efetivo para a dor lombar. Os testes clínicos de provocação para a dor pélvica posterior não apresentaram modificação nos 2 grupos ao final da intervenção. Isso significa que no teste de verificação de dor pélvica posterior, o teste ainda dava positivo. Então, esse estudo foi efetivo para a diminuição da dor lombar da gestante. E na dor pélvica, ainda o teste de verificação ainda era positivo. Considerações finais. A prevalência de algias posturais na gestação em Paulínia está entre os resultados mais elevados no mundo. Na região lombopélvica é semelhante aos outros continentes. O período noturno e vespertino e noturno, bem como a posição em pé, podem ser considerados fatores de risco para as algias lombopélvicas. O método Hatha Yoga é efetivo na diminuição da dor lombopélvica quando comparado às orientações posturais. A dor pélvica, né? Pelvic girdle pain apresenta aspectos singulares para o tratamento. Acreditamos que necessite de mais estudos para isso. Então, gente, é isso. Hoje eu quis contar para vocês, né, a minha defesa de tese, em conjunto com a aula anterior, que eu vou deixar aqui na descrição do grupo também, que é as práticas integrativas e a medicina baseada em evidências. Vocês têm todo um conjunto teórico, prático, para que vocês possam fazer um TCC que prepare vocês para o mestrado e doutorado e vendo aqui na prática, né, como foi a apresentação de uma tese de doutorado, vocês vejam que grande parte do que eu falei aqui foi determinado no projeto, no início, na confecção do protocolo de pesquisa. Então, façam ele com carinho, com bastante dedicação, sem pressa, revisando bem a literatura, para ter uma introdução, densa, com corpo, certo? Com objetivo, com profundidade, para que todos saibam que você, ao iniciar o seu protocolo de pesquisa, é uma pessoa que está sabendo daquele assunto do qual vai estudar, tá bom? Qualquer coisa, eu estou aqui, vocês me procurem no meu canal, DNA Emocional. Muito obrigada e até a próxima.